Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nesta sexta-feira, dia 1º de agosto do ano 2025. Estamos caminhando aí rapidamente para chegarmos, daqui a pouquinho já é Natal. Não é isso? Passa rápido, gente, passa muito rápido. Se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, janeiro, fevereiro, março, abril, veio a Semana Santa, enfim, e já chegamos agora já no segundo semestre, dia 1º de agosto, mas isso também é bom. É bom por quê? Porque nós sabemos que quanto mais o tempo vai passando, a volta de Jesus, ela torna-se uma realidade, ela é uma realidade, não é isso? E nós não podemos deixar de acreditar que temos esse tempo para nos prepararmos e cuidarmos da nossa igreja. Mas como cuidar da nossa igreja? Cuidar da nossa igreja, me refiro ao templo do qual usamos para orarmos juntos, me refiro à ajuda que damos sempre, devemos dar à igreja, a oração pela nossa igreja, no caso aí também, já falo, a igreja pessoas, não somos nós, a igreja, o templo é um templo, mas eu me refiro hoje, quando estou falando da igreja, não apenas nós como membros de igreja, nós somos a igreja, né? Mas eu me refiro também ao templo, que é a igreja. Uma igreja católica, ela é conhecida, você entra numa igreja católica, você vê ali os santos, você vê mais Nossa Senhora, crucifixo com Jesus, tudo isso são marcas que qualquer igreja que você entrar aqui vai vendo essas homenagens dos santos que viveram e que nos mostraram e deixaram para nós esse legado de sabermos, lutarmos para também sermos santos. Então isso é a marca da Igreja Católica. Claro que nós devemos ter muito discernimento, porque tem outras coisas aí que falam da Igreja Católica, mais católica, apostólica romana, somente a nossa. Tá? Pode ter outras denominações, mas nós vamos seguir aquilo que temos nosso Papa, como nosso mestre, não é isso? Que vai nos guiando, vai sempre nos ensinando, vai sempre colocando para nós as diretrizes da nossa igreja, juntamente com os bispos, juntamente com os padres, e por aí vai. A igreja tem a sua própria hierarquia, né? Vem desde os discípulos e permanece até hoje, desde Pedro até hoje. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, essa é a realidade e que nós vivemos e acreditamos e tomamos posse dela. Amém? Então vamos começar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa mãe querida, Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, do qual somos aqui consagrados a ela, a Divina Luz é consagrada a Nossa Senhora de Fátima, pedimos a sua intercessão, juntamente com São José e os demais santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã,
Nessa sexta-feira, você deve estar falando assim, meu Deus, que bom que chegou o dia, sexta-feira. Tem um termo usado aí muito pelo modismo, né? Que você chama de modismo. Não, a sexta-feira, esse é o nome, sexta-feira. Tem quinta-feira, tem quarta, hoje é sexta-feira. E a sexta que logo depois vem o final de semana, do qual alguns ainda trabalham no sábado, mas que vão já se preparar para um descanso. E que você possa descansar já nesta sexta-feira sobre a paz do Senhor, descansando sobre as asas do Espírito Santo que te leve cada vez mais, né? Botar assim, de uma maneira bem uma metáfora as asas do Espírito Santo que te eleve cada vez mais para o alto, para junto do Altíssimo, junto do Pai, que você tem asas de águia para voar, melhor dizendo, né? Asas de águia para voar para junto do Pai. Nós vivemos um tempo, eu sempre falo isso nas pregações, e é bom falar sempre para poder confirmar, para poder ratificando sempre que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo de muitas provações, de muitas buscas, muitos interesses em todo sentido, né? Interesses de pessoas, os falsos profetas estão aí falando, e falam lá, outro fala cá. Um tempo difícil na vida econômica, social e política do mundo todo, né? Então nós devemos orar muito por esse momento que vivemos, orar muito pela nossa igreja, orar por todos nós e cuidar da nossa igreja, dos pastores da nossa igreja, e pedir ao Deus Todo-Poderoso que cada vez mais possa mandar operários, porque a messe é muito grande, né? E sabemos o quanto que o povo está sedento. Mas sedento, não estou falando do líquido, da água, do H2O. Me refiro sedento da palavra de Deus, de ensinamentos concretos, de pessoas que venham a traduzir o amor de Deus para aquilo que estão vivendo, passando. Porque dentro dessas provações que eu falei, desses momentos difíceis que estamos vivendo, nós podemos, sem dúvida nenhuma, falar de quantas pessoas estão passando hoje por um deserto, quantas pessoas estão passando hoje por inúmeras barreiras que os levam a perder a fé em Deus, questionando a Deus, e cresce cada vez o número de pessoas que não querem estar dentro de um templo para adorar o nosso Deus. É isso? E então, vamos pegar a palavra de Deus e vamos ler aqui o livro de Neemias. Neemias, capítulo 10, versículo 1, e depois vamos para o versículo 36, ok? Então anota aí, livro do grande Neemias, né? Aquele que, junto com Esdras, reconstruíram as muralhas de Jericó. Vamos lá então. Neemias capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, no qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Versículo 36. Tomamos o compromisso de levar ao templo, cada ano, as primícias do nosso solo e a dos nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes, que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos rebanhos e os primogênitos dos nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, levar aos sacerdotes nas salas da casa de Deus as primícias dos nossos alimentos,
nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-los para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa do nosso Deus para as salas que servem de depósito. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, beijo a palavra de Deus, em sinal de respeito. É interessante essa passagem, né, que fala da ajuda à igreja, da ajuda do templo da igreja. Começa falando o livro dessa maneira, por todos esses motivos que estão anteriormente, eles fazem agora essa nova e sagrada aliança. E então ele começa colocando qual é o compromisso de levar ao templo, cada qual, as suas primícias, do gado, das ovelhas, o dízimo. E por que Neemias estava preocupado em cumprir aquilo que já era da lei mosaica? Ele estava preocupado simplesmente por um fato importante que está no finalzinho aqui, que diz assim, porque, no versículo 40, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para as salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros, os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Ou seja, a casa do Senhor tem que ter o melhor. Às vezes nós não entendemos isso, que a casa do nosso Deus tem que ser o melhor para Ele. Que nós não podemos negligenciar aquilo que é de Deus. Nós não podemos ser pessoas que não venham ter essa consciência da importância da ajuda à casa de Deus. Neemias lutou muito, mas muito, para reconstruir essas muralhas. Lutou muito para reconstruir um templo. E não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa, porque ele enfrentou resistência até dos próprios judeus. Ele encontrou várias resistências e várias pessoas murmurando, reclamando, mas ele tinha um propósito, né? Que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. E por que ele queria reconstruir o templo de Jerusalém? Para poder ali adorar a Deus, adorar ao Santo dos Santos. É ali que ele queria ter esse momento de poder juntar todos em adoração a nosso Deus. Ele queria estar voltado com o olhar para o Senhor e glorificar a Deus por tudo que Ele fez e que continuaria a fazer. Ele não só somente para Ele, mas Ele queria estar junto dos outros, os irmãos. Ele poderia fazer assim, mas eu vou construir o templo para quê? Eu oro aqui no meu cantinho, eu presto meu culto ali, eu vou ali, faço as minhas orações e oferendas ao meu Deus, e está de bom tamanho. Mas não é assim, né? Não é assim. Jesus ia na sinagoga e pregava e ensinava. Jesus ensinava nas ruas, curava nas ruas e curava na sinagoga. Jesus cumpriu
cumpriu, aliás, desde o nascimento dele, que José e Maria fizeram tudo aquilo que a lei mosaica dizia que tinha que ser feito no templo, apresentaram no templo. Então o templo é importante. O templo é importante. A igreja somos nós que estamos dentro do templo, mas o templo é fundamental, porque ali nos reunimos para, juntos em oração, louvar, clamar a Deus, suplicar ao Senhor, clamar a sua misericórdia, adorar o nosso Deus. Mas para tudo isso acontecer, para que tudo isso aconteça, é necessário que nós tenhamos consciência de que o que recebemos de Deus, uma parte devemos dar também para a igreja. Aquilo que recebemos do Senhor, mas o que nós recebemos de Deus? Tudo. Tudo, a tua saúde, o teu bem-estar, a tua vida próspera, teus filhos, teus netos, teu namoro que você está namorando, você que é casado, você que tem a tua empresa, você que está viajando, você que está curtindo férias, tudo é graça de Deus. É por Ele e somente por Ele que recebemos tudo isso. Não é o esforço que fazemos. Aliás, deixa eu até me corrigir. Deus nos dá saúde, Deus nos dá a sabedoria e fazemos o esforço, mas quem nos impulsiona é o nosso Deus. De nada adiantaria você ter a melhor empresa do mundo, com maiores ganhos financeiros, com tantos mil empregados, com tantas filiais no mundo todo, se você não tiver saúde, não tiver paz interior. De nada adianta você ter o melhor trabalho do mundo, o melhor salário do mundo, se você não tiver paz, a paz que vem de Deus. Tudo isso é importante e é dado pelo Senhor, mas o necessário, o fundamental, sem dúvida alguma, é Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Buscar a Deus e sermos justos para recebermos em acréscimo. Às vezes nós pensamos, meu Deus, eu esqueço que eu tenho que buscar a Deus, esqueço que eu tenho que ser justo e eu quero só que venha a mim o teu reino. E que não é assim, né? Nós sabemos que nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. Então Neemias estava preocupado e ele coloca bem claro aqui dessa questão da ajuda. É um compromisso que ele diz aqui. Capítulo, vou botar aqui, capítulo 9, não foi isso que eu li? Até me perdi aqui agora. Que fala, onde ele coloca, no capítulo 10, versículo 36, que ele fala, tomamos o compromisso de levar ao templo, cada ano, as primícias do solo e as dos nossos campos. Te apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço na casa de Deus. Então, um compromisso firmado, um compromisso que já estava, eu diria, selado, porque essa foi a ordem que Deus deu a Moisés, né? Quando ele escreveu a lei mosaica. A importância de manter a casa do Senhor arrumada, porque quem é que paga a luz? Na tua igreja, na tua capela, quem é que paga ali a luz? Quem é que vai pagar para quem tem ar-condicionado, que não é mais luxo hoje? Ar-condicionado não é luxo, né?
Muitos pensam assim, mas por que comprou ar-condicionado? Por que tem ar-condicionado? Não poderia estar com ventilador? Meu irmão, presta atenção. Na tua casa, quando está calor, você podendo ter um ar, você vai comprar um ar? Você não pode, vai ter um ventilador. Glória a Deus. Mas você pode, vai comprar um ar. Há paróquias que têm ventiladores e outras que têm ar-condicionado. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Então, onde tem o ventilador, que venhamos a trabalhar para que tenhamos ar-condicionado. Não é mais uma questão de mordomia, não é questão de visão. Essa visão nossa do templo de Deus tem que ser uma visão diferenciada para o tempo que vivemos. O profeta Ageu fala isso, né? Depois você lê o profeta Ageu que fala sobre isso. E aí você tem a tua casa e de tudo, de melhor, e quando é para a igreja, compra-se o pior, dá-se o pior. Para minha casa, eu vou comprar essa linda caneca aqui da Comunidade Divina Luz, que tem a oração da manhã. Essa aqui eu compro, está na minha casa. Não importa quanto custa, embora é barata. Mas e para ir para a obra de Deus? Tem um copinho da geleia das crianças que sobrou, eu vou levar para lá e deixo lá. Não é assim. O que é para o nosso Deus tem que ser o melhor. Nós temos que ter sempre essa visão daquilo que é para Deus, tem que ser o melhor. A casa do Senhor, não estou falando que tem que ter... entrei na casa, a porta era de ouro, o portal era de ouro. Não, ninguém está falando isso, né? Nós estamos falando de uma casa do Senhor bem arrumada, pintada, bem trabalhada, com a exposição das imagens. Isso tudo é muito importante. É a identificação da nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana. E quando eu entro num templo da nossa igreja, que você vê que não tem esse cuidado, dói o coração da gente. Não é querer acusar um ou outro, dói o coração da gente. Porque assim como nós gostamos da nossa casa particular aqui, arrumada, também nós gostamos e queremos ver a casa do Senhor bem arrumada, bem tratada. Assim como nós gostamos de fazer a nossa casa aqui, o nosso interior, ficar arrumadinho, bonitinho, nós temos que arrumar também o templo do Senhor. Arrumar aqui o templo de Deus, que é o meu coração, que é o teu coração. Até o Padre Léo falava isso, né? Saudoso Padre Léo, ele colocava que Jesus bateu na porta, inesperadamente uma pessoa foi atender, Jesus, mas a casa daqui do coração, do interior, estava tudo desarrumado. E ele falou, não, você não entra agora não entra agora não, tá? Vem outro dia. Então ele falou, mantenha a tua casa, mantenha o seu interior sempre arrumado para receber Jesus. E aí eu digo também, mantenha o templo do Senhor sempre arrumado, porque ali está Jesus. Ali está o nosso Deus, ali está o nosso amado, e nós devemos honrar com as premissas, como foi colocado aqui, para ajudar. Porque isso também é um desapego, entendeu? Não é um toma lá da cá, não é eu te dou porque você vai me dar, não é isso. Eu vou fazer isso e prometo, não é isso que estou falando. Estou falando com aquilo que é dado de amor, aquilo que vem do fundo do coração, aquilo que o Catecismo fala, né? Dê sempre aquilo que o teu coração fala com alegria, está alegre em poder ajudar a tua igreja. Isso é importante. O importante é quem dá com ressentimento, não queria dar, mas vou lhe dar um pouquinho aqui, então não dê. Dê com o coração, porque o coração tem que estar alegre para tudo. O coração tem que estar sempre feliz. Mesmo, e essa felicidade que eu me refiro não é a felicidade de viver sorrindo, tá sorrindo o tempo todo. Não, essa alegria do Senhor, essa felicidade que invade o coração da gente.
Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Isso que importa. A minha alegria está no Senhor, que fez o céu e a terra. A minha confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Estou passando por dificuldades financeiras, desempregos, estou passando por problemas de saúde, inúmeros problemas particulares dentro da própria família. A minha alegria é o Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estarei sempre com um olhar voltado para o Senhor, porque eu sei em quem eu posso confiar. A minha alegria vai estar sempre com o Senhor, porque na minha visão, não é mais a visão das coisas que estão acontecendo ao meu redor, porque eu estou colocando a minha confiança no Altíssimo e sei que Ele vai me honrar com as suas promessas. Eu acredito que o Senhor vai honrar as promessas que Ele me fez, as promessas que estão contidas em Abraão, Isaque e Jacó. Deus colocou essas promessas para mim e eu tomo posse delas. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o único Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor, nas Suas promessas. Que o meu coração seja um coração bondoso, que eu saiba retribuir, Senhor, a Ti tudo aquilo que não me pertence, que eu possa Te entregar, Senhor, sem avareza nenhuma na minha vida financeira, Te entregar aquilo que vem de Ti, que pertence a Ti. Eu Te louvo, Senhor, pela força, pela saúde que o Senhor me concede para que eu possa executar o meu serviço, para que eu possa executar a minha missão. Eu Te louvo, Senhor Jesus, por tudo aquilo que eu tenho recebido de Ti, porque sei que eu não sou digno de nada. Sei que eu não mereço nada, Senhor, mas tem muito, muito, muito mais além do que eu preciso e que necessito, Senhor. Porque o Senhor é o Deus do amor, o Deus da misericórdia. Eu Te louvo, meu Deus, porque eu sei que o Senhor, apesar das minhas fraquezas e misérias, jamais se afastou de mim. Eu Te louvo, Senhor Jesus, Te agradeço pelo dia de hoje, independente se ainda não se concretizou tudo aquilo que eu estava almejando. Mas eu Te louvo, Senhor, porque eu sei que não estou sozinho. Eu sei que o Senhor é o meu rochedo, Tu és a minha cidadela, meu Deus, em que eu confio. Eu Te louvo, Senhor Jesus, por esta sexta-feira, pelo dia de hoje. Eu Te louvo, Senhor, porque eu creio nas Suas promessas. E eu acredito, Senhor, que independente das circunstâncias, as Suas promessas são irrevogáveis. E agindo Deus, quem há de impedir? Ninguém pode impedir. Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus Altíssimo. E eu confio aqui na Tua palavra, Senhor. Eu confio, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor coloca no meu coração. Porque os Seus planos, os Seus projetos vão muito além da minha imaginação. Que se cumpram, que se realizem dentro do tempo por Ti determinado, conforme a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Que esta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, seja voltada para você olhar para Jesus e confiar e não ter medo de ajudar a tua igreja. Que esta sexta-feira seja para você um olhar diferenciado das situações pelas quais você vem passando, sabendo que há um Deus que te ama, que cuida de você e por isso tem que cuidar das coisas de Deus. Cuidemos, vamos ser zeladores do amor das coisas de Deus, porque Ele ama cada um de nós. Ele toma conta de cada um de nós. Amém? Encerramos, lembrando a vocês, 15 horas teremos o Terço da Misericórdia. Não esqueça, 15 horas, o Terço da Misericórdia. Amém? Que seja um final de semana abençoado, que Deus abençoe você, abençoe a tua família
e que nesse dia de hoje você possa falar: agindo Deus, quem há de impedir? Ninguém há de impedir. Glórias e louvores a Ti. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Um bom dia para vocês.